Bom dia para você nesse domingo abençoado do Senhor. Bom dia para você que já se inscreveu no meu canal, Pastora Luciene Bela Vista. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Eu estou fazendo um estudo sobre todo o livro de Atos e já estamos em Atos capítulo 15. Aqui nos fala sobre a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Os judeus, eles, na época de Moisés, eles eram circuncidados. Isso quer dizer que dos homens era cortado o corinho ali no seu órgão genital. Mas, com a vinda de Jesus, eles não estavam mais debaixo dessa lei, e sim debaixo da graça. Para ser salvo, eles não precisavam mais fazer isso. Para ser salvos, Jesus disse que era importantíssimo a circuncisão de coração e não do seu órgão genital. Mas quando Paulo, Barnabé e Pedro pregavam aos gentios, houve-se a discussão que eles deveriam ser circuncidados. Como assim? Os judeus não eram circuncidados mais. Por que os gentios precisavam ser? Não é verdade? Às vezes queremos que as pessoas façam coisas que nós não fazemos. Às vezes queremos que o líder religioso seja intocável, seja quem não casa, não tem filhos. Por quê? Se nós casamos, temos filhos. Não é verdade? Queremos que o outro faça ou não faça algo que nós fazemos. E a lei é para todos e não para um ou dois. E aqui começou essa confusão. Uns achavam que tinha que ser circuncidado, outros achavam que não deveriam ser circuncidados, porque a maioria não era mais circuncidado. E a grande confusão começou e houve a reunião dos apóstolos e dos presbíteros em Jerusalém. Cada um dava a sua opinião e estava ali uma grande confusão, porque um pensava uma coisa e o outro pensava outra coisa. E no versículo 7, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo a eles o Espírito Santo. A eles, como também a nós, nos concedeu. Pedro havia tido uma experiência com Deus. Deus havia mostrado para ele, através de uma visão, que o Espírito Santo estava com os gentios tanto quanto com os judeus. Então, não era necessário que um agisse de uma forma e que o outro agisse de outra forma. Que todos deveriam agir igualmente. Essa era a opinião de Pedro. E muitos, através dele, muitos gentios, através de Pedro, creram. Creram que Jesus era Senhor, era Salvador, e abandonaram seus ídolos, seus deuses, e se converteram só a Jesus. E aquilo trouxe uma grande, enorme alegria. No versículo 11 diz: Mas cremos que fomos salvos pela graça no Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ele estava dizendo que não tinha sido salvo pela lei, nem pela circuncisão, mas sim por Cristo. Hoje, às vezes, queremos impor regras. Quem tiver em pecado não vai tomar a Santa Ceia. Então, meu querido, não vai tomar a Santa Ceia ninguém. Por quê? Porque falar mal dos outros é o mesmo pecado, qualquer outro pecado. Tudo é pecado. Não existe pecadinho, pecadão.
E a Santa Ceia é para remissão dos nossos pecados. O que nós devemos fazer antes da Santa Ceia é confessar o nosso pecado e aí sim tomar a Santa Ceia. Mas dizer que estamos santos, santos, santos e que podemos tomar a Santa Ceia e que fulano não pode, é a confusão aqui. Judeus achando que eram mais santos do que os gentios. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo desceu tanto aos judeus quanto aos gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Deus te ama. Deus te chama. Deus espera que você o sirva, independente da sua vontade. Ai, hoje eu tô cansado, não vou para a igreja, não. Ai, hoje eu não sei o quê, não vou, não. Pare com isso. Sirva ao Senhor. Nós vemos aqui que desde essa época, uma pessoa pensava uma forma e outra pensava outra. Se é por isso que você não está indo na igreja, mude de atitude. Vá. Deus espera que você vá. Tiago deu o parecer dele. E no versículo 20 ele diz: vamos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade destes tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E no sábado não podia pregar, mas todos os sábados era lido a palavra de Deus. Em todos os sábados, milagres, coisas grandes, tremendas, lindas acontecia, porque a palavra de Deus traz o milagre. A palavra de Deus traz a fé, e a fé gera o milagre. E ele advertiu que em vez deles ficarem brigando por quem ia circuncidar e quem não ia circuncidar, que eles escrevessem a eles sobre a contaminação dos ídolos. Nada pode contrariar mais a Deus do que você igualar ele a todos os outros. Nada pode entristecer mais o coração de Deus do que você achar que existe outros igual a ele. Deus é único. Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida. E nós fomos salvos pela graça. E aí houve a decisão enviada a Antioquia. A decisão foi essa. E foi enviada a Antioquia pelas próprias mãos de Judas e Silas, que o Espírito Santo de Deus era para todos e que eles eram todos iguais. E houve ali a leitura da mensagem e Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor e levando muita alegria naquele lugar, porque o dinheiro não traz felicidade. A verdadeira paz, a verdadeira alegria está no coração daquele que conhece o Senhor. Se o dinheiro trouxesse alegria, felicidade, não havia nenhum rico com depressão. Não havia casamentos de ricos sendo destruídos. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E por incrível que pareça, a segunda viagem missionária houve de novo uma desavença entre Paulo e Barnabé. Sabe, queridos, hoje em dia, se na igreja houver uma desavença, vou sair daquela igreja. Não vou mais no culto. Aquele irmão me ofendeu. Não é assim? Mas nessa igreja aqui, na igreja dos apóstolos, nós vemos que eles, um pensava uma coisa, outro pensava outra, eles se desentendiam,
mas não deixavam de pregar a palavra, não deixavam de fazer a vontade de Deus, não deixavam de ir para a sinagoga. E nós temos que aprender com isso. Alguém te ofendeu? Alguém te magoou? Mas não foi Jesus. E você está na igreja por causa de Jesus. É Ele que morreu na cruz por amor a você. Foi Deus quem deu seu único filho por amor a você. E não o irmão que te magoou, que te ofendeu, que enfim. No versículo 39 está escrito: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícias, confirmando as igrejas. E aí você vai ver que eles se separaram, cada um foi para uma cidade, mas os dois foram pregar a palavra de Deus. E você vai ver os dois muito juntos ainda, pregando junto, andando junto, porque o pensamento de um era diferente do outro. Um queria levar João Marcos, o outro achava que era injusto, porque João Marcos já não estava com eles, estava caminhando em outra direção, pregando a palavra em outro lugar. Mas nenhum deixou de servir ao Senhor, nenhum deixou de fazer a vontade de Deus. Que você possa entender esse capítulo 15 e entender que você precisa estar ligado na rocha que é o Senhor Jesus, e fazer a vontade do Senhor. E que nenhuma desavença, nenhum pensamento seu que é diferente do seu líder, do seu pastor, pode te impedir de fazer a vontade de Deus, de ir para a casa de Deus. Que Deus te abençoe. E hoje eu quero te convidar a estar ali conosco, às 19 horas, na Igreja Luz para os Povos. Que Deus te abençoe.